Olá, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular uma raiz de uma equação utilizando o método do ponto fixo. Nós temos aqui um problema. Eu quero calcular uma raiz desta equação aqui, x ao cubo menos x menos 5 igual a zero. Nós vamos calcular essas raízes utilizando o método de interações, mas em particular o método do ponto fixo. Mas antes de aplicar o método, vamos aqui conceituar equação de iteração. A equação de iteração é aquela onde eu isolo o x. Então, eu vou ter aqui várias equações de iteração quando eu isolar o x. Por exemplo, se eu isolar este x aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele vem para a direita, eu vou ter o quê? X ao cubo menos 5 igual a x. Então, eu tenho a minha primeira equação de iteração, ou seja, x igual a x ao cubo menos 5. Para quem não entendeu, eu isolei esse x aqui. Passei esse x ao cubo para lá, esse 5 para lá, ou faço o contrário. No final, vai dar x igual a x ao cubo menos x. Vou achar uma outra equação de iteração. Professor, qual x você vai isolar? Vou isolar este aqui do x ao cubo. Passo 5 para lá, passo 5 para lá, passa o x para a direita. Eu vou ter esta equação de iteração. X é igual a raiz cúbica de x mais 5. Vou achar para você uma outra equação de iteração desta minha equação. Eu faço x ao cubo, valer x ao quadrado vezes x, menos 5 igual a zero. Coloco em evidência que o x vai ficar x ao quadrado menos 1. Então, eu isolei esse x aqui. Então, peguei essa primeira parcela e esta segunda. Então, o que eu fiz? X ao cubo virou x ao quadrado vezes x, menos 5 igual a zero. Coloquei o x em evidência para essas duas primeiras parcelas aqui. Ficou x ao quadrado menos x dividido por x vai dar menos 1. Menos 5 igual a zero. Isolei este x aqui, e passei o 5 para lá. Então, x ficou igual a 5 sobre x ao quadrado menos 1. Ou seja, apareceu aqui mais uma equação de iteração. Lembrando que nós vamos calcular uma raiz desta equação aqui através do método do ponto fixo. Bem, mas como é este método? O princípio dele é você fazer a interseção do gráfico y igual a x, que é uma reta, com a equação de iteração que você escolheu aqui. Aí você vai me perguntar, professor, qual equação de iteração que eu devo escolher aqui para fazer a interseção com o gráfico y igual a x? Você vai pegar aquela equação de iteração, que são várias, que vai convergir para a raiz. Nem todas vão. Então, você vai achar uma equação de iteração e vai começar seu método, o método do ponto fixo. Professor, qual dessas equações de iteração eu devo pegar? Aquela que vai convergir para a raiz. Bem, pessoal, antes da gente descobrir qual equação de iteração a gente vai utilizar para aplicar o método do ponto fixo, vamos aqui a mais alguns exemplos de equação de iteração. Veja esta aqui, ln de x menos x mais 2. Se eu isolar este x e passar ele para a direita, ele vai ficar igual a L de x mais 2. Então, isso aqui é uma equação de iteração. E se eu isolar o ln de x? O ln de x fica na esquerda, o x passa para cá positivo, o mais 2 passa para lá negativo. Para isolar o x aqui, eu faço o e do lado direito, que a base aqui é e. Então, vai ficar e elevado a x menos 2. Tenho aqui uma outra equação de iteração. Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho a equação cosseno de x menos 3x igual a zero.
Se eu isolar este x aqui, o cosseno vem para cá e o 3 passa dividindo, já ajeitando o sinal. Então, eu tenho uma equação de iteração que é x igual a cosseno de x sobre 3. Vamos pegar uma outra equação de iteração desta primeira equação aqui, ou seja, isolar o meu x. Isolei o cosseno, passei o 3x para a direita. O x, então, vai ser um arco cujo cosseno dá 3x. Professor, uma outra equação agora. Vamos descobrir quais são as equações de interação. Lembrando que nem todas vão convergir para a raiz que eu quero. Eu preciso escolher uma. Daqui a pouco eu vou te ensinar a escolher a melhor equação de interação para aplicar o seu método de ponto fixo. Coloquei aqui o x, isolei esse x, passei o 6 para lá, o x ao quadrado para lá. Primeira equação de iteração. Isolei esse x ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada de 6 menos x. Isolei o x, foi para lá 6 sobre x menos 1. Então, eu tenho aqui várias equações de interação. Acredito que você já tenha entendido o que eu estou fazendo, sempre isolando o x. Então, eu tenho várias equações de interação. Para a gente entender o método, vamos pegar uma equação aqui. Então, vamos supor que eu te dou o seguinte problema. Alunos, eu quero que você ache para mim, eu quero que você descubra uma das raízes da equação ln de x menos x mais 2 igual a zero. Quero que você ache a raiz desta equação aqui. Primeiro eu preciso descobrir em qual intervalo está uma raiz, ou se tiver só uma, se tiver duas, se tiver três. Como é que eu descubro? Faça o gráfico, já te expliquei em sala de aula, e veja onde está o intervalo de uma raiz. Então, eu tenho uma raiz entre 0 e 1, e eu tenho uma raiz entre 3 e 4. Eu vou calcular a raiz que está no intervalo de 0 a 1 e vou aplicar o método do ponto fixo. Então, eu vou descobrir a raiz da equação ln de x menos x mais 2 igual a zero no intervalo de 0 até 1. Lembrando que você faz o gráfico e descobre quais são os intervalos que estão as minhas raízes ou a minha raiz. Bem, feito isso, então aqui eu tenho a minha equação. Feito isso, eu escolho um ponto entre 0 e 1, que é o meu ponto inicial. Um ponto entre 0 e 1, eu escolhi 0,4. Então, primeiro passo, achar o intervalo onde está a raiz. Depois eu escolho um ponto inicial, um x0, entre o meu intervalo. No caso aqui, entre 0 e 1, escolhi 0 e 0,4. Ok. Mas, professor, qual equação de interação que eu vou pegar que vai convergir para a raiz? Lembra que eu falei? São várias. Eu peguei uma delas aqui. X igual a e elevado a x menos 2. Então, eu peguei a seguinte equação de interação desta equação. Isolei o x, ficou x igual a e elevado a x menos 2. Vamos ver se ela converge para a raiz? Porque se ela não convergir, não tem como você aplicar o método. Eu tiro a derivada desta equação de iteração. A derivada desta equação de iteração, desta funçãozinha aqui, deu também e elevado a x menos 2. Eu coloco o ponto inicial, que é 0,4, o x0, dentro do x. Então, fica e, já da minha derivada, e elevado a 0,4 menos 2. Aqui a derivada deu igual ao x, mas poderia não ter dado igual. Então, você colocaria na derivada e elevado do ponto que você escolheu, que está entre o intervalo, no caso foi 0,4, e elevado a 0,4 menos 2. Deu 0,20. Então, a resposta deu 0,20. Se este valor em módulo for menor do que 1, você pode aplicar o método, porque esta equação de iteração converge para a raiz que você está procurando. Então, só recapitulando, vou te dar uma equação, vou pedir uma raiz, você vai achar
vou pedir as raízes, você vai achar os intervalos em um gráfico, desenhe o gráfico no seu software. Você vai achar os intervalos que estão à raiz, escolha um ponto entre um intervalo, vou calcular a raiz de 0, 1, depois vou calcular a raiz entre 3 e 4. Vamos fazer só de 0, 1. Então, escolha um ponto entre 0 e 1, escolhi 0,4, é o meu x inicial. Faço uma equação de interação, tiro a derivada, jogo este ponto que eu escolhi 0,4 dentro da derivada. Se der em módulo menor do que 1, pode começar a aplicar o método, que é o que nós vamos fazer agora. Aí eu te dou uma precisão para você parar. A precisão que eu vou te dar aqui é de 0,00001, ou seja, 5 casas depois da vírgula. Então, eu quero uma precisão de 0,00001, são 5 casas depois da vírgula. Professor, como que eu aplico o método ponto fixo? Você vai pegar a sua equação de iteração, jogar o primeiro x, que é 0,4, menos 2. Achar a sua função, achar o seu x1. Fazer a mesma coisa, deu 0,201897. Fazer a mesma coisa agora com o x de cima, elevado a 0,201897 menos 2. Você vai achar o x2, 0,165613. Você está percebendo que as suas casas depois da vírgula ainda não estão convergindo, não estão fixas, estão mudando. Então, você continua. x3 elevado a x2, que é o de cima, menos 2. Lembrando que você pega a função de iteração. Joga 0,165613 menos 2. Vai dar esse valor. E você vai fazendo assim, sempre pegando o valor de cima, jogando no x. Professor, quando eu paro? Na hora que você perceber que as suas 5 casas depois da vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, que as suas casas, as 5 casas depois da vírgula não estão alterando mais, esta é a sua raiz quadrada. Desculpa, essa é a sua raiz que você está procurando. Então, ó, 0,15859, 0,15859, 0,15859. Não alterou mais, já poderia ter parado aqui, eu já percebi que não altera. Ou seja, essa equação de iteração realmente converge para a raiz, e a raiz vale 0,15859. Este é o método do ponto fixo. Depois, em sala de aula, eu vou te ensinar a aplicar o programa, o software que calcula direto para você esta raiz daquela equação inicial, dando a precisão, você digitando a equação de iteração que você escolheu e o ponto inicial. No nosso caso aqui, 0,4. No nosso caso aqui, a função de iteração ex elevado a menos 2. E no nosso caso aqui, a precisão de 5 casas depois da vírgula. Ok? Boa sorte na prova, pessoal!